Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero sinceramente que todos vocês estejam muito bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer todas as minhas dicas e todas as minhas opiniões sobre livros, sobre filmes e sobre séries. São realmente as coisas que eu tenho consumido e eu já agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado, aos novos inscritos, aos inscritos que já estão desde o início da nossa jornada. A presença de vocês é extremamente importante para a gente. Bom, só relembrando alguns recadinhos, a nossa quinta temporada, devido à quantidade de episódios que a gente tem soltado nas últimas semanas, ela vai dar uma paradinha de uma semana dentro dos próximos dias, para que a gente tenha um tempo para poder dar uma respirada, porque nós temos mais 3 séries para a gente acompanhar e outras análises de temporadas para a gente fazer. A gente tem a próxima série do Revivendo Séries, que é a série The Blacklist, que a gente vai falar suas 10 temporadas, análise de temporada a temporada. E também em abril retornam 2 séries que eu estou aguardando ansiosamente por aqui, que é The Last of Us, a sua segunda temporada, e a segunda e última temporada de Andor também, que nós faremos a cobertura semanal por aqui. Então, a gente dá uma pausinha de uma semana, os vídeos resenha continuam pelo YouTube. No caso do YouTube, a nossa parada é sempre em julho e em dezembro. A gente dá uma parada para poder respirar e ver algumas coisas que precisam mexer no canal e também as coisas pessoais. E em breve a gente retorna. No caso aqui do nosso episódio, né, os nossos episódios vão ter uma parada de pelo menos uma semana. Só mesmo julho e dezembro que a gente dá uma paradinha de 2, 3 semanas. Mas geralmente eu vou informando para vocês dentro desse período. Então, sem muito mais delongas, a gente vai falar no episódio de hoje sobre a nossa análise e alguns pontos importantes na 4ª temporada de Lost, que a gente já está acompanhando, já tem aí algumas semanas. Os nossos encontros por aqui são sempre a cada 15 dias. E só vai estender um pouquinho mais devido aí à nossa paradinha, que provavelmente a gente não vai concluí-la toda nessa temporada. A gente consegue concluí-la na temporada seguinte. Então aqui a gente vê uma série com bem menos episódios do que habitualmente eles estavam sendo produzidos, ali na média de 23, 24 episódios, 25. No caso dessa 4ª temporada com menos episódios, deveriam ser 16 episódios. Porém, o que ninguém contava era com a greve dos roteiristas de Hollywood que teve naquela época em 2008. E aí atrapalhou aí a produção e transmissão da série de aproximadamente um mês. Então ela foi dividida em 2 blocos, né? Um bloco mais ou menos no início do ano, outro bloco mais ou menos na metade do ano. E a gente teve então, por causa dessa pausa, 14 episódios. Episódios muito bons, tá? Eu acho que essa redução de episódios foi muito interessante para a série, uma vez que nessa temporada a gente vai ver muito um evento que começou mais ou menos ali por volta da 3ª temporada, né, na temporada passada, que são os flashcards, olha a pessoa falando errado, os flashbacks e os flash flowers, eles ficaram mais constantes nessa temporada, porque aqui a gente já vê essa questão da rivalidade de uma maneira mais sucinta. A gente vai ver os personagens novos, o foco principal seriam nesses personagens mais que entraram recentemente na ilha, mas não esquecendo, né, os sobreviventes do voo da Oceanic 815, que já estamos acompanhando desde o início.
E aqui a gente tem, e eu acho que isso tem muito a ver com o bombástico final da terceira temporada, que teve aquela mudança na rotação ali da ilha. Quando girou aquela válvula que mudou essa rotação da ilha de lugar, e o que acontece? Nisso a gente vê essa mudança no tempo. Então é mais possível a gente ver essa presença dos flash flowers e dos flashbacks mais constantes aqui. Então aqui a gente viu as pessoas que saíram da ilha, os possíveis pessoas que saíram da ilha, né? E o grupo, aquele grupo que entrou ali na ilha, qual que era a real intenção daquele grupo, que a gente viu que na verdade, como tinha aquele cara que queria realmente estar explorando a ilha, a ideia era aquele grupo realmente ser um grupo executor, né? Ou seja, quem está na ilha vocês vão eliminar e vamos deixar tudo como está. Inclusive teve aquela parte ali mais no início mesmo da temporada, onde nós vemos que nessa mudança de tempo também, ele meio que fez ali digamos, acidente de avião ali ocorrer, e como se fosse o voo da Oceanic, e no lugar onde ele caiu, não teriam como resgatar os possíveis sobreviventes, uma vez que ele tinha vários cadáveres ali. E a gente vê muito dessa questão da rivalidade, é uma coisa frequente em toda a temporada. Outro ponto que a gente vê na temporada é aquela questão dessas mudanças temporais. A gente vai ver muita dessa questão dessas mudanças temporais, que naquele negócio daquelas válvulas que eles vão mudando e vão mudando a ilha de lugar, você muda essa faixa temporal. Principalmente naqueles momentos que tem ali dos resgates dos sobreviventes para o cargueiro, igual aquele cadáver que apareceu na praia, o cara estava vivo ainda dentro do cargueiro. Então tem essa questão dessa mudança temporal, ela é muito frequente durante todo o episódio. E essa mudança temporal também a gente vê muito nessa questão da construção dos personagens que ficaram na ilha, né, do que estava acontecendo ali na ilha, essa sucessão dos eventos que foram muito mais rápidos, né, e por causa dessas rivalidades entre os grupos que foram aumentando, o grupo que foi com o Loki para aquela parte da ilha que era a antiga Vila dos Outros. A gente teve também aquele grupo que queria sair da ilha, queria entrar no cargueiro. E, enfim, a gente foi vendo toda essa questão da liderança meio que mudar de mão em mão e bagunçar tudo, né? Como se já não tivesse bagunçado desde o início. E então essa rixa, dessa rivalidade entre os grupos vai ser muito maior nessa temporada. Com relação também a essa mudança de tempo, a gente vai ver muito assim dos que sobreviveram, mas que saíram da ilha. E os efeitos que essa saída da ilha fez em cada um deles. Porque a ideia que a gente ficou é que assim, eles não deveriam ter saído da ilha, né? Porque tem outros mistérios envoltos nessa ilha e que eles não podem contar para ninguém. Então a gente tem a relação do Jack e da Kate mudando, a relação dela com o Sawyer, o próprio Harry também tem aquelas aparições do Charlie, né, e dos que faleceram, que ele tinha um certo contato. A questão do Michael também, que teve aquela questão com o White, que teve a traição de sair da ilha. Então a gente vê algumas respostas começando a pintar, começando a pipocar com maior facilidade. E também a gente começa a entender essa questão muito com relação ao Ben, o Jacob também, que ainda não havia aparecido,
continuamos vendo essas questões das visões do Desmond, que agora ele está na frente, ele está no futuro, ele está no passado, onde ele está, essas questões todas. Tem também essas questões com o Ben também, a gente vê muito isso. Essa relação muito do Christian, que é o pai do Jack, com o Jacob também, com a ilha. Então a gente vê todas essas questões aparecendo com muita frequência durante toda essa temporada. Na minha opinião, essa mudança de episódios que daqui para frente começam a ter menos episódios. E isso eu acho bom, porque como é menos episódios, então o que se subentende? Se subentende que o roteiro vai estar um pouco mais enxuto. Então, o que era para ter um pouquinho de barriga acaba tendo mais agilidade. E outra coisa que é até uma coisa muito natural de acontecer em séries que tem mais que 5 temporadas, a gente lembra muito do que aconteceu em Supernatural, que a ideia era ter 5 temporadas, né, e acabar ali com a questão do apocalipse, mas que devido ao sucesso, né, e os fãs pedirem, a série acabou se prolongando e terminando com 15 temporadas. A gente vê isso muito nas séries policiais também, que geralmente por serem casos mais pontuais, né, geralmente tem um antagonista ou outro que comanda uma temporada ou outra. Você vê muito mais extensas, por exemplo, NCIS, como por exemplo o CSI, como por exemplo a própria The Blacklist também com 10 temporadas. Então são séries que você vai vê-las com mais temporadas, porque são coisas muito mais atemporais, são algumas séries até um pouco mais datadas do que outras, mas essas séries que envolvem mais ficção, que envolvem mais fantasia, quando ultrapassa 5 temporadas, aí a gente já vê essa mudança no roteiro e a gente percebe que quanto mais temporadas acaba complicando ainda mais as coisas. Mas nesse ponto, por ter menos episódios, ficou uma série muito mais ágil. A trama dela, com relação às 3 temporadas anteriores, a gente viu muito mais coisas acontecerem. A gente vê esse entrelaçamento dos personagens de uma maneira muito mais profunda, muito mais rápida. Até mesmo porque alguns deles a gente já acompanha desde a primeira temporada, que são no caso dos sobreviventes. Mas, de certa forma, essas relações que continuam tão conflituosas, uma vez que quando se fala de ilha, a gente se entende a questão da sobrevivência e muitas vezes não tem como você simplesmente querer que as coisas se resolvam de maneira menos conflituosa. Às vezes ali é o famoso olho por olho, dente por dente que acaba funcionando mais. Ou seja, é como um jogo de xadrez onde que às vezes você tem que eliminar uma peça para poder continuar prosseguindo no jogo. E aqui em Lost nós vemos muito isso, principalmente agora que são temporadas com menos episódios. A gente vê essa dinâmica muito mais rápida. Inclusive nos últimos episódios a gente vê isso com muito mais rapidez. Os conflitos são mais brutais, na minha opinião. Até mesmo essas questões dos flashbacks e dos flash flowers ficou muito, não ficou muito solta as pontas, ficaram muito mais pontuais. Eu achei muito mais interessante de acompanhar. Não que da outra vez também não seriam, mas assim, como eram muitos mistérios da ilha, ainda aqui continuou tendo vários desses mistérios ainda sem resolução, mas aqui para mim parece que era o início do fim, onde algumas coisas começam a ser reveladas, mas de certa forma ainda com mistérios por resolver. Mas a gente vê que essa relação dos personagens com a ilha em si
mesmo com relação aos personagens que queriam explorar a ilha, com os personagens que já estavam ali, por exemplo, o Desmond, que tem uma certa ligação com a ilha, o próprio Christian, o Jacob, o Ben, que tem uma ligação também com a ilha, e os próprios sobreviventes do Oceanic 815, a gente vê que a relação deles já é uma relação muito mais profunda. A própria relação do Locke também, né? A gente vê que tem umas minúcias maiores, tem mais camadas aparecendo. Então, na minha opinião, ela é uma temporada que ficou mais ágil, ficou muito mais interessante de acompanhar, bem parecida com as séries de agora, né? Assim, esse formato com 14 episódios, para mim, fez muito bem para a série. Cara, e aconteceu coisa demais na série. Eu acho que nem dá pra gente poder falar aqui, porque tem muita coisa mesmo. Mas eu deixo para vocês as dicas. Tem alguns canais no YouTube, vocês podem procurar por temporada de Lost, que vocês vão ver muitas informações com relação à série. Teve muitos criadores de conteúdo que cobriram Lost à época, jornalistas, criadores de conteúdo, pessoas que viveram toda a experiência de acompanhar temporada a temporada das séries. Atualmente a série está na Netflix. Eu não cheguei a checar se ela está no Prime Video. Ela estava no Prime Video anteriormente, né? Mas eu não sei agora. Eu sei que ela está disponível no momento na Netflix, todas as 6 temporadas. Mesmo essa com 14 também, ela está disponível por lá. E eu acho que nós temos uma grande oportunidade para quem nunca viu a série pela primeira vez, que veja a série, tire suas próprias conclusões dos mistérios da ilha, o que vocês acharam, se é mais interessante. E tem também o Lostpedia, que é um canal que eu já havia falado anteriormente para vocês, que também é um fandom onde tem muitos fãs com muitas teorias, muitas coisas com relação à série. Tem outros canais também no YouTube falando sobre a iniciativa Dharma e tudo mais que ocorreu durante toda a série. Então, você tem sim uma oportunidade de, além de acompanhar a série, entender todos os mistérios da ilha, que à época todo mundo ficou mais que maluco para tentar descobrir. Eu não cheguei a acompanhar tudo na época, porque a gente tinha esse período de ver a série aqui no Brasil, e na época a gente não tinha, né, TV por assinatura. Muitas vezes você tinha o famoso torrent para baixar séries e episódios, e era uma verdadeira loucura. E às vezes você demorava um período até um pouco maior para poder ver os episódios de maneira mais rápida do que quando passavam na TV. E passando na TV tinha-se um prazo muito grande do período que a série era exibida nos Estados Unidos e atualmente. Então você tinha esse time, sabe, que era um time maior em algumas vezes. Então eu não cheguei a acompanhar a série completa. Na época que eu vi, se eu não me engano, eu vi só até agora essa 4ª temporada. Eu acho que eu não me lembro de ter visto nem a 5ª nem a 6ª. Nesse caso já vai ser a primeira vez que eu vou ver a 5ª e 6ª temporada. Mas eu quero saber as opiniões de vocês com relação a essa série. O que vocês estão achando? Se vocês acham que esse formato maratona ficou mais interessante na época, nós ficamos sofrendo para ver as temporadas, vocês podem ter certeza disso. Mas eu quero os comentários de vocês, o que vocês estão achando, se é bacana, se não é bacana, se vocês estão acompanhando a nossa cobertura por aqui, e eu confesso que não é fácil ver todos os episódios, entre 15 dias tentar trazer as nossas opiniões, mas se você não conseguiu, não tem problema, vai ficar aí para a posteridade, né, que é o nosso episódio também. E aí, mais pra frente, vocês podem ver a série, se ela estiver disponível em algum streaming ainda.
Ou se tiver um amigo que tem os DVDs também, você pode comprar os DVDs ou pegar os DVDs com algum amigo e depois vir e olhar nossas opiniões e também os outros canais que tem as nossas opiniões. É isso então, essas são as nossas opiniões, a nossa análise da 4ª temporada de Lost. E eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam nesse episódio. Lembrando que domingo nós temos o nosso season finale de Ruptura. Já saiu o teaser, que já tem um monte de criador de conteúdo falando sobre ele. Eu não vou ver o teaser, tá, do último episódio. Eu prefiro vê-lo e depois vir aqui gravar um episódio. E vamos falar sobre todas as nossas opiniões. O episódio saiu hoje, né? Eu não vou falar nada sobre ele ainda, eu não vi ainda, mas assim que eu ver, eu já vou gravar aqui o nosso episódio de domingo. E em breve a gente já vai fazer a análise e vai finalizar a nossa 5ª temporada aqui do nosso podcast. E é isso, nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigada mais uma vez, que Deus abençoe.